Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Portal GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia: Flamengo versus Cusco, aonde assistir ao vivo a escalações, vegetamento, desfalque, capital e outras informações do jogo da última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Os jogos reais 21h30 no Maracanã. E vamos ver os canais que vão transmitir esse jogo. ESPN e Disney vão transmitir esse jogo. Vamos ao Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Como garantiu a classificação em primeiro lugar no Grupo A da Libertadores, é provável que Leonardo Jardim descanse alguns jogadores. A estratégia é pensar também no jogo contra o Coritiba no sábado pelo Brasileirão. Como não terá os convocados à disposição, o treinador deve usar alguns selecionáveis nesta terça-feira para dar ritmo a outros atletas. Vamos à possível escalação: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Lucas Paquetá, Everton Araújo, Carrascal, Prata, Samuel Lino e Pedro. De acordo com o Portal GE, a dúvida será ali no meio campo, se vai usar De La Cruz, Pulgar, no lugar do Carrascal, Pedro ou Bruno Henrique, Léo Pereira ou Léo Ortiz, Varela ou Royal e Rossi ou André. Vamos lá. Os análises, acho que Rossi pode continuar, apesar das falhas. Tentar uma moral para ele, vai parar agora para poder descansar um pouco. Eu não entraria com Varela, entraria com o Hermes Royal ali no lugar do Varela, só pensando no jogo de sábado. Vitão e Léo Ortiz, não entraria com o Léo Pereira, já deixaria descansando pronto no banco ali, pronto para viajar para a Copa do Mundo. Ayrton Lucas, Everton Araújo, eu não ia com Lucas Paquetá, eu ia com Pulgar, Everton Araújo, Pulgar, tá aí esse ritmo. Não colocaria Carrascal, colocaria o Luiz Araújo ali no lugar dele. Na ponta perto, colocaria o Samuel Lino para a direita e Bruno Henrique pela esquerda, com Pedro na frente. Eu tiraria todos os jogadores da Copa do Mundo e colocaria os jogadores que ele poderia utilizar no provável jogo contra o Coritiba. Porque se treinaria já os jogadores, daria ritmo e entrosamento aos jogadores para esse jogo contra o Coritiba, porque o foco da Libertadores, esse jogo já perdeu. O Flamengo já classificou, o foco agora é no Campeonato Brasileiro, pode ganhar 3 pontos sobre o Coritiba, então tem que ter um time preparado para esse jogo contra o Coritiba. Pelo menos esse é o meu pensamento. Ele pode colocar Luiz Araújo pela esquerda e Lino pela esquerda e Luiz Araújo pela direita, com Bruno Henrique e Pedro na frente. Também seria uma boa tática ofensiva. Eu não utilizaria os jogadores da Copa do Mundo nesse jogo, porque não vai utilizar no próximo jogo. Então eu daria ritmo, entrosamento aos jogadores que podem atuar contra o Coritiba. Vamos para mais notícia. Mesmo com falhas, Rossi ganha apoio de Jardim antes da pausa para a Copa do Mundo. Rossi deve ser barrado no Flamengo? Vote. Vamos lá. São duas matérias aí para pensar. Ganhar apoio. Acho que o treinador tá certo. Tem a parada da Copa do Mundo. Ali vai outro teste. A Rossi foi fundamental ano passado. Deve estar alguma coisa afetando o pensamento dele. Então essa parada da Copa do Mundo vai ajudar ele reequilibrar os pensamentos. Acho que precisa ver o que está pensando na cabeça dele para que ganhe. Deve ser barrado? Assim, se fosse pegando fogo na reta final do Brasileiro, ele falhando assim, eu barraria. Mas como o Flamengo está no início do ano, vai para agora para a Copa do Mundo, depois vai ter
um período de treinamento, fatiar o estresse do ano. Acho que o Flamengo, depois da Copa do Mundo, vai ser um novo Flamengo, um Flamengo mais focado pelos títulos. Essa primeira fase, o Flamengo vem pós-Libertadores, campeão da Libertadores, disputar o Mundial de Clubes. O Flamengo começou o ano muito desligado, perdeu a Supercopa para o Corinthians, perdeu a Recopa para o Lanús e saiu da Copa do Brasil para o Vitória. Então eu vejo o Flamengo meio desligado, meio desesperado na parte ofensiva, querendo fazer gol de qualquer jeito. A pressão também na bola acaba tendo jogador expulso. Então eu vejo que como vou acabar com todo mundo, também vai voltar com uma nova mentalidade. Os jogadores viveu outra experiência, então a cabeça dele do que ele viveu ano passado, com as conquistas do ano passado, já vão embora. Então os jogadores vão vir focados para conseguir dar a resposta no seu clube. Claro que nem todos vão ter a chance de ganhar a Copa do Mundo, ganha só um. Então, quem sendo eliminado vai focar mais no Flamengo, vai tentar tirar esse estresse da pressão da Copa do Mundo, jogando bola pelo Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo vai ter uma crescida, e além de reforços, ao qual acho que o Porto está muito calado, deve estar tendo contato, trazendo contato, fazendo as negociações com os jogadores. Não vejo também contratando uma penca de jogadores, mas jogadores específicos. Eu calculo uns 3 jogadores também que deve trazer nessa parada, ou 4. Um volante que está sendo muito falado, se é Danilo, se teve outro nome que eu esqueci agora, mas tem sempre 2 volantes ali. Um ponta ali pro lugar do Luiz Araújo de Prata, para ser Luiz Henrique, que foi muito ventilado. Um camisa 9, que já foi também muito ventilado no Flamengo. E outra posição que acho que o treinador está pegando, a lateral esquerda, foi falado muito do Kaique do Cruzeiro, mas é um setor ali onde o Flamengo também deve procurar uma contratação nesse meio da parada da Copa do Mundo. O Flamengo deve ir atrás de alguns jogadores de ponto para essa posição. Tem muitos jogadores em fim de contrato na Europa, então provavelmente deve estar aguardando esse processo de acabar o contrato do jogador, para que também possa trazer esses jogadores de nome internacional. Vamos para mais notícia. Jorginho sofre fratura no dedo do pé e desfalca o Flamengo. A entrada foi dura, agora revendo, eu perdi um pedaço do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, que eu estava no trabalho, e Andrés deu uma pancada no Jorginho sem bola, onde o jogador teve a fratura do pé. Então eu creio que nem cartão amarelo o Andrés tomou, uma pancada sem bola. Então você vê como o jogador estava tendencioso contra o Flamengo. Convocado pela Colômbia, Carrascal é multado pelo Flamengo. Essa multa eu acho que tem certo, acho que sim, é mais uma chamada de atenção do que uma multa. Eles têm que colocar a cabeça no lugar, mesmo sem querer, sem a vontade dele, ele está sendo expulso. Foi um abraçado, uma tesoura por trás, um pé alto. São lances onde quando ele adquirir mais experiência, acho que a idade, ele vai evitar esse tipo de contato. Acho que às vezes a vontade está muito além do que do que a técnica, do que a experiência. Aquele lance ali, eu vejo que ele não poderia ter levantado a bola, deixado o jogador cortar, não arriscado dano tanto como ele arriscou, e acabou sendo expulso. E falta a qual o juiz não quis olhar o VAR. Eu estava vendo um áudio aí que circulou, que o VAR chamou ele para assistir a chamada dele,
e ele recusou ir no VAR olhar o lance. Então complica, né? Lance, Flamengo passou por isso, isso é chato, né? Não é para ser expulso, mas o Flamengo perdeu bola pra frente, como o Rascaeta colocou, perdeu um jogo, foi uma derrota, não foi o fim. Acho que o Flamengo tem tudo para recuperar, tá a falta por cima. Por isso que eu tô falando, o jogo com o Curitiba é mais importante do que o jogo contra o Cusco, que o Flamengo foque mais no Curitiba. Por isso não utilizaria os jogadores que vão para a Copa, já é no banco, utilizaria outra equipe para dar um entrosamento naquilo que o Jardim pensa no time contra o Curitiba. É esse momento que o treinador tem que ter inteligência e ter planejamento para conseguir focar na coisa certa, no momento certo. Então vamos ter paciência, vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. O Flamengo conseguiu a classificação, acho que isso aí relaxa o time. O Flamengo não precisa entrar pilhado. Claro que ganhar sempre é bom. Ter as 7 vitórias, recuperar as 7 vitórias que o Palmeiras destruiu. Vamos recomeçar e conseguir ir mais longe possível. Vai vir a Copa do Mundo, acho que todo mundo tá mais pensando na Copa do Mundo. Perdeu um pouquinho o sentido do campeonato. Só esse jogo do Palmeiras foi o grande jogo, e os outros jogos o Flamengo já conseguiu o seu objetivo. Essa metade do ano Flamengo, para mim, foi salto negativo do que positivo. 3 títulos, o Flamengo perdeu 2 e um foi eliminado ainda no começo. Perdeu a Supercopa, a Recopa e saiu da Copa do Brasil. Conquistamos o Carioca, que o pessoal já esquece isso. Eu estou falando, Carioca é muito pouco para o Flamengo. O Flamengo tem que pensar nos grandes títulos. E é isso aí, essa é a análise. Fala comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.